Não é, tá só apresentando a igreja para vocês ter um silêncio. Quando esse homem tomar o público, faz uma focinha de ter um silêncio, prestar bem atenção na mensagem, não vai duvidando da palavra. Se não compreendeu, peça a Deus para que dê um entendimento para você compreender. Viu, irmão? É isso que nós precisamos. Não vai sair lá fora falando com verdade nem considerando. Vai falar com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É com Ele. Vamos cantar somente igreja? Amém? Amém? Somente igreja. Em nome de nosso Senhor. Nesta hora, pode curar o mais enfermo que houver entre nós, pode tirar dúvida dos corações, pode solucionar os problemas, tu pode ajudar tanto o pequeno, a criança, o jovem, o adulto, o ancião que está entre nós. Todas essas pessoas podem sair daqui se regozijando com a tua presença, usufruir e se beneficiar do cumprimento da tua promessa para este tempo. Nós cremos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pedimos que o Senhor nos ajude nesta hora, perdoe os nossos pecados e as nossas fraquezas, e que nada em nós venha impedir que o Espírito Santo trate com estas pessoas. Elas têm fome e sede da justiça do Senhor. E tu disseste, bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Sacia a nossa fome nesta hora. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então fala a tua palavra e alimenta as nossas almas. O pão vivo que desceu do céu. A palavra falada que é a semente original, a qual pode transformar as nossas vidas do mortal para o imortal, do homem indígena
Jesus Cristo, que todos possam receber da parte de Ti aquilo que Tu tens para oferecer aos Teus filhos, e que possamos sair daqui como os discípulos de Emaús. Não havia nossos corações enquanto Ele falava conosco. Ó Deus, que o Espírito Santo fale ao nosso entendimento, abre a nossa mente para compreender as Escrituras. É no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Boa tarde a todos vocês. Amém. O Senhor possa ajudar a cada um de nós. Amém. Eu queria, antes de ler as Escrituras, agradecer ao pastor José Raimundo por este convite, pela oportunidade que ele nos concede de termos esse companheirismo em torno da palavra nesse entardecer. Agradecer ao irmão Ailton por ter feito esta ponte, porque eu não conhecia o irmão Raimundo, eu conhecia vocês, e através do irmão Ailton ele facilitou esta aproximação. Então eu estou agradecido também a cada um de vocês que com humildade vieram nos ouvir nesta hora. Amém. Estou feliz por poder ver mais uma vez o irmão Antônio Santos. Estava ali sentado, cadê? Se deu lugar para outro, né? Sentadinho ali. Estava sentado, achei que saiu para que outro sentado ali. E também ver a sua esposa, a irmã Márcia. Está aqui, não está? Lá, está lá. Deus abençoe. E o restante de vocês, todos, Deus abençoe. É um prazer conhecê-los. Amém. Amém. Glória a Deus. E tudo demonstra que estamos sempre dispostos, né? Que estamos dispostos a louvar, a aplaudir, a glorificar a Deus. E Deus nos ajuda, não tem sempre este foco. É um privilégio poder ver pessoas de uma certa idade, como o irmão que está aqui, mas outro que estava ali, o próprio pastor de vocês, pessoas ancianos, né? Pessoas que você olha e vê seus cabelos brancos, vê pessoas que já viveram, que têm uma experiência de vida. É tão bom estar junto com essas pessoas. Amém, Jesus. Pode ser? Ok. E eu queria também, teve duas crianças que cantaram, duas mocinhas, parece? Não é isso? Qual é o nome de vocês? Jô? E Ana Clara, é isso mesmo? Jô é Josiana? Áquila. E Ana Clara, ok, uma dupla. Áquila e Ana Clara. Bem, é claro que esta parte mecânica de microfone, aparelho de som e tudo que necessita de ajuste, nós não somos realmente profissionais para fazermos um trabalho, vamos dizer assim, bonito, porque não adianta, a gente programa, coloca tudo no script, mas na hora temos que improvisar, então não dá certo o som, não dá certo o playback, e nessas horas nós temos que ficar frio, esperar o acontecimento, né? Ter paciência, né? Eu queria parabenizar essas duas garotas que cantaram, e vocês possam treinar sempre mais, sempre estar dispostos para louvar ao Senhor. Essas coisas, esses bons costumes estão acabando por aí agora. Dificilmente você encontra pessoas que queiram apresentar um hino. Dificilmente você encontra pessoas que queiram cantar, que queiram louvar, que queiram apresentar alguma coisa, fazer algo em prol do reino de Deus. Então que Deus nos ajude, que cresçam e com isso em mente de cada vez louvar ao Senhor, não é? Deus os abençoe. Amém. Parabéns também ao irmãozinho do violão, que Deus o abençoe. A gente percebe que ele se dedica a isto, não é? E às vezes é uma dificuldade ter pessoas que toquem nas igrejas, não é? E quando eu vejo alguém que faz isso, que assume esta parte do trabalho, porque são peças principais, são ferramentas apropriadas para o desenvolvimento do trabalho, do ministério. É um fortalecimento, é muito bom. Então que Deus te ajude, né, nessa dedicação. Ok? Amém. Sim. Isso. Sim, tá bem. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês por tudo isso, viu? Nós vamos ler as Escrituras. Você que trouxe a sua Bíblia. Nós vamos ler uma parte da palavra de Deus para termos aqui um fundo, né? Fundo para podermos levar adiante um tempo. E você tem a sua Bíblia aí em mãos. Abra no livro de São João. Enquanto vocês procuram, vamos deixar
passar os ajustes, né? Cada um, sentar, ficar e tudo mais. São João capítulo 5. São João capítulo 5. Eu sei que vocês têm escutado recentemente boas pregações, vocês têm um pastor que está... Vocês estão de parabéns com o pastor de vocês. Está aqui, eu não tenho palavras para agradecer a Deus por esta oportunidade de reconhecer o irmão José Raimundo, que ele estava me contando, já está com quase 74 anos, e estava contando as bênçãos que Deus deu para ele em questão de cura e situações que ele passou. E eu quero aproveitar e dizer isso para vocês. Não sabemos quando acontecerá o arrebatamento, a fase final do tráfico, mas o certo é que nós não temos um alô por muito tempo. Eu estou hoje com 47 anos, já me sinto velho, né? Apesar de que outros dizem que a gente tem cara de menino, mas por dentro já é um calejado, sofrido. Mas quando eu vejo uma pessoa como o irmão Raimundo com essa disposição, diz que não sabe cantar e dá um show desse do bom sentido, né? Cantando esses corinhos e tudo, eu fico, sabe, eu fico até com vergonha de mim mesmo, de ver uma pessoa com essa disposição, com essa idade. E é por certo, vocês não o terão por muito tempo. Não sabemos o dia de amanhã. Muitos jovens poderão ir antes dele, irão antes de mim, irão antes de você. Mas você sabe que se o irmão Raimundo, Deus lhe concedeu chegar aos 70 anos, ele já está no lucro. Daí por diante, Deus está no lucro. E passa disso, a Bíblia diz que é canseiro e enfado. Então, se ele está com essa disposição, sejam agradecidos a Deus. Amém. O homem que Deus colocou na frente de você. Amém. E no que diz respeito a mim, o que eu puder fazer para ajudá-los, estou disposto. Amém. São João capítulo 5. Nós veremos que Jesus foi acusado pelos judeus de trabalhar no sábado, porque ele curou alguém no sábado. E o pastor disse que vocês, o que ouvissem, o que pregassem, vocês não ficassem preocupados ou abismados. Mas por que uma pregação poderia deixar as pessoas abismadas? Sim, pode, sim. Eu preguei em 2007 em uma determinada igreja, e até hoje a designação que eles dão para aquele culto foi uma bomba. O irmão soltou uma bomba no meio da igreja. E eu preguei algo simples, que era o batismo de Jesus. Isto mudou a mente daquelas pessoas. E eles se aplicaram mais, desde o pastor até o menor, se aplicaram mais a ler as Escrituras, a ler mais as mensagens. E eles tiveram um novo entendimento. A Bíblia se tornou uma nova Bíblia. São coisas que vocês leram desde que vocês abraçaram a fé, mesmo no tempo da denominação. Porém, se hoje Deus nos dá mais um pouco da sua glória, um pouco mais de esclarecimento, então que tenhamos mentes dispostas a receber o que Deus tem para nós. Porque Ele não abre a sua revelação de uma forma total e completa para você, porque você não suportaria. Jesus disse: eu tenho muito para vos falar, mas vocês não suportariam ouvir agora. Então lhes asseguro que amanhã vocês poderão ouvir coisas que vocês jamais poderiam imaginar que ouviriam nesta mensagem. Vocês terão que se render a isto, porque Deus está aqui para nos ensinar. Amém. Glória a Deus. E você tem que estar disposto a ouvir de Deus, a aprender dele. Por que as pessoas se escandalizariam com uma pregação? Porque você tem uma ideia mental, uma imagem mental a respeito da igreja, a respeito de Deus, a respeito da palavra, a respeito do universo, e de repente tudo aquilo desmorona diante de você. É verdade.
É possível? Sim, Jesus chamou 70 homens para lhes ajudar no ministério. E eles curavam enfermos, expulsavam demônios, faziam o mesmo trabalho que Jesus estava fazendo. Amém. E por que daqui a pouco se escandalizaram e desviaram da fé? Então eu não fico nem um pouco abismado quando vejo pessoas dizendo: duro é esse discurso, não suporto ouvir. É verdade. Então nós vamos ler isto aqui sobre Jesus sendo acusado pelos judeus de trabalhar no sábado, porque ele curou alguém no sábado. E com isto eu quero dizer a vocês uma coisa. Então pensem sobre isto, porque nós vamos descer nosso pensamento em tudo. Jesus não era nem é soberano. E se você entende sobre soberania, se você sabe o que é a palavra soberano, procure saber mais um pouco, ou você não compreenderá as Escrituras. Ouça atentamente a resposta de Jesus quando ele foi acusado pelos judeus. Versículo 17 de João, capítulo 5. Mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Você está lendo assim? Você que tem sua Bíblia? Está correto? Amém. Então você tem uma Bíblia dualista. Está mostrando aqui Deus e seu Filho. E muitos farão tudo para matar essa palavra, como os judeus procuraram matar a Jesus. Não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Amém. Amém. Vamos orar. Perante Deus, aqui está a tua palavra, aqui está estas pessoas, e aqui está este vaso fraco e frágil diante de teus filhos. Que seja o Senhor a nos mostrar nesta hora, a nos preparar para este momento, para falar e ouvir a tua palavra. Cuida do teu povo, Senhor, assim como cuidaste de todos aqueles que com diligência buscaram compreender as Escrituras. Necessitamos de entendimento, e o irmão Tiago disse: se alguém tem falta de entendimento, peça a Deus. Então pedimos a Ti agora que o Senhor nos ajude a compreender os mistérios que Tu tens revelado através dos 7 anos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Eu vou falar de coisas que os amados irmãos e irmãs já conhecem. E com isso, pensava você entender melhor essa defesa que Jesus fez. No sermão Visões, o profeta de Deus, e no sermão Dons, o profeta do Senhor mostra como era o ministério de Jesus e como era que Deus trabalhava através de Jesus Cristo. Se você não tem esse sermão, você procure. Se o seu pastor não tiver à disposição, forneceremos para ele, para que todos vocês tenham em mãos. Porém, tem algo que a maioria de vocês, eu acredito que todos que são estudantes dessa mensagem, já tem conhecimento. É o sermão, ou aquele vídeo, o profeta do século XX, o fundo clama ao fundo. E quando William Branham foi entrevistado por aqueles dois irmãos, eles perguntam a respeito do ministério e de como Deus trabalhava através dele. E o irmão Branham explica isto, explica seu próprio ministério, mostrando como foi o ministério do Senhor Jesus. William Branham diz que Jesus se aproximou daquele famoso tanque de Betesda. Ele se aproximou daquele tanque e tinha ali várias pessoas enfermas. E ele chegou em um
e conversou com ele. O que você está fazendo aqui? Por que estás aí? E aquele camarada disse, bem, eu espero o anjo mover as águas, mas quando isso acontece, eu não tenho por mim mesmo. Não. Ele era um paralítico, um aleijado, e já creio que há 38 anos ele estava esperando uma oportunidade. Pense você esperando uma bênção da parte de Deus, e você diz, é para já, é para ontem, Senhor, é assim, eu quero agora e tal. E aquele homem esperou por 38 anos. Todas as vezes que o anjo de Deus movia as águas, tinha sempre alguém que pulava no poço antes, ou alguém jogava lá dentro. O primeiro que entrasse era curado, e aquele homem sempre ficando para trás. Jesus o curou, disse, você não precisa entrar lá, o movedor das águas está aqui diante de você. Amém. Que ele possa mover as águas para nós nesta hora. Amém. Foi lembrando, falando sobre isso, naquela entrevista ele diz que quando Jesus saiu dali, ele foi questionado pelos judeus. Ele disse, por que somente um? Olha quantos enfermos estão por aí. E o lembrando diz, agora preste atenção às suas palavras. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ele disse, seu ministério foi baseado nas visões do pai. Ele disse que o filho nada pode fazer, a não ser que o pai o mostre. Em São João, capítulo 5, vocês conhecem estas escrituras. Jesus passou por esse famoso tanque de Betesda e encontrou muitas pessoas ali, cegos, mancos, coxos, esperando o movimento da água. É estranho que haja ministrado somente a um, mas se você nota, ele sabia onde estava essa pessoa. O pai o havia mostrado. Ele curou aquele. Talvez ele não era aleijado, porém estava sobre uma cama. Mas Jesus o curou. Então, mais adiante, encontramos no versículo 19... ele foi interrogado pelos judeus. Talvez isso seja questionado hoje. Por que Deus passaria por meio de um lugar onde há coxos e cegos e não curaria a todos? Mas quero citar suas palavras. Ele disse, em verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada de si mesmo, mas o que vê o pai fazer, o filho faz igualmente. De acordo com suas palavras, seu ministério foi baseado nas visões do pai. Eu ouvi, assisti àquela película, o Profeta do século XX, no ano de 1982, no dia 2 de julho, foi o dia que eu me batizei. 2 de julho de 1982. Nunca esqueci destas palavras. Sempre quando se repete, eu presto atenção a isso. William Branham é enfático, ele diz, o ministério do Senhor Jesus era baseado nas visões do Pai. Amém. Então nós temos o sermão que ele pregou, Jefferson, viu? Eu referi a ele há pouco. E William Branham diz que Jesus trabalhava desta forma. O Pai mostrava a ele em visão o que ele tinha que fazer. E com isso ele estava mostrando também que ele não podia fabricar uma visão. E as pessoas diziam, sonhe-me um sonho, ou veja uma visão para mim, se meu filho vai ser curado. E ele estava explicando que não é assim. Isso acontece pela soberania de Deus. Primeiro Deus diz, Deus mostra. Por isso Jesus dizia, o Pai trabalha até agora e eu também trabalho. O William Branham explica isto. Como essas duas coisas. É que primeiro isso acontece no mundo espiritual. Deus mostra a visão para o profeta. E Jesus era o profeta. Amém. Para o seu momento. Deus visitou seu povo e um grande profeta se levantou entre nós. Então primeiro Deus mostrava em visão, dizia a ele onde ele tinha que ir, dizia o que ele tinha que fazer, e então Jesus ia e dava cumprimento àquilo. Isto é uma pregação dualista para vocês? Pois era esta a doutrina apostólica. É esta a doutrina que o William Branham ensinou para nós. E aqui nesta escritura nós encontramos as palavras de Jesus. Você tem isto em sua Bíblia. Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo,
que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Grife isso aí em sua mente. O filho Jesus Cristo não pode fazer coisa alguma. Vamos traduzir isso melhor. O filho não pode fazer nada se ele primeiro não ver Deus mostrando isto em visão. E ele aqui está dizendo, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele, o Pai, faz, o Filho faz igualmente. Você observa, meus queridos, que Jesus diz aos judeus que ele é completamente impotente na realização de milagres, de sinais, a menos que o Pai lhe mostre primeiro o que fazer. E as palavras de Jesus são estas: o Filho não pode fazer nada. Então, se nós cremos em Jesus, nós entenderemos que o Filho não pode salvar, porque ele disse nada. Ou a palavra perdeu seu significado. Por isso o pastor disse, cuidado, presta atenção no que você vai ouvir. Não questione a palavra de Deus. Se não entendeu, fique quietinho até que Deus te revele. Amém. E mesmo que você diga, eu estou entendendo, saiba que isto é primeiro entendimento mental. Este entendimento mental que você tem da Escritura e da mensagem tem que se tornar uma revelação espiritual, ou a palavra de Deus não se torna carne em sua carne. Observe, se cremos em Jesus e em suas palavras, nós entenderemos que o Filho não pode salvar, ele não pode curar, ele não pode redimir, ele não pode fazer nada a não ser que o Pai lhe dê permissão para fazer. Totalmente, completamente rendido à vontade de seu Pai. Estas não são as palavras de alguém que é soberano, isso que Jesus está dizendo. O Filho não pode fazer nada. Como pode uma pessoa que tem soberania dizer que não pode fazer nada, que está de mãos atadas? É verdade. Você sabe o que o profeta de Deus dizia? Estava lá as pessoas na fila de oração. Ficava 10, 15 minutos. Ele conversava com alguém, orava por ele, ou dizia, vai, você está curado. E em seguida ele dava as costas e começava a pregar. E você sabe, ele até mesmo desconfia de ficar 10 minutos, já ouça, assista outra vez o fundo, plano, fundo. Ficar 5, 10 minutos pregando. E as pessoas na fila. E sabe o que é que ele diz? Vocês sabem o que eu espero. Eu espero a presença dele. Amém. Amém. Sem isto, ele disse, eu sou um inválido, um inútil, como qualquer um de vocês. Sem ele aqui. Vocês sabem que espero por algo. Esta é a verdade. Espero o anjo do Senhor. Isso é verdade. Eu sou tão incapaz quanto poderia ser, como o resto de vocês. Quando isso vem sobre mim, produz uma visão. Estou em capacidade para dizer às pessoas o que elas devem fazer na vida e os pecados que estão ocultos em suas vidas. Porém, quando Deus entrava em cena e era mostrado ao profeta a visão, então ele se virava para a pessoa e agora era a hora. Eu vejo um grande desastre, de algum modo é um acidente, e é um acidente de carro, e você foi jogada no ar, assim, e se machucou no pescoço, e causou um câncer no seu pescoço. E você é um tipo de mestra nas Escrituras, e tu crês que Jesus Cristo te cura? Eu creio. Deus Pai, no nome de teu Filho, Jesus Cristo, sob a autoridade da palavra de Deus, por esta mulher moribunda, ordeno a esta coisa má que a deixe. Satanás, você está manifestado, então saia da mulher. Como igreja do Deus vivo, te ordeno a sair no nome de Jesus Cristo. Amém. Está vendo como tua garganta descansa? Glória a Deus. Ela está livre de tudo. Vê, o tumor desapareceu de sua garganta. Deus te abençoe. Vá. Porque Deus estava mostrando que ele tinha que dizer. E o que tinha que fazer. Está doente, está ali, nós temos, vamos na hora. Não, mas Deus mostrou que o chapéu tem que estar em cima da cadeira, né? A mulher com blusa tal tem que entrar pela porta, aquele senhor tem que entrar por ali. Então quando ele fazer isso, fazer aquilo, mudar o chapéu daqui para lá, então é a hora de dizer, assim diz o Senhor. Amém.
Não tente fazer antes, porque não dá certo. Não tente ajudar a Deus, porque Ele sabe o que deve fazer. Amém. Por isso você agora entende melhor que Deus não reparte sua glória com ninguém. Deus não reparte sua glória com ninguém. É dele, é Ele quem faz, é Ele quem realiza. Então, quando Jesus diz o Filho não pode fazer nada, Ele está dizendo de uma forma implícita ou explícita: eu não sou soberano. Só Deus é onisciente e onipotente. Eu disse no outro culto, talvez falaremos um pouquinho sobre isso. Amigos, para entender melhor como este princípio de soberania separa ou mostra a separação que há entre Deus e seu Filho, porque se você não entender a diferença que há entre Deus e seu Filho, você não poderá ver Deus em unidade com o seu Filho. Você tem que entender uma coisa para poder entender outra. Primeiro, entender o que significa ser soberano. E eu disse antes, se você entende um pouco sobre soberania, reveja seus conceitos a respeito disso. Procure aprender mais sobre o que é ser um Deus soberano. Bom, primeiro, um soberano, um ser que é soberano, é aquele que é a autoridade suprema e não responde a ninguém. Viu? Se você é o trabalhador, você responde ao seu chefe. O chefe responde ao outro, o outro ao presidente e o outro ao dono da empresa. Então, dentro da questão empresarial, de uma fábrica, ou seja o que for, o dono seria o soberano. Ele não responde para o subordinado. E se ele diz: eu quero te pagar tanto, eu aumento teu salário. Eu aumento teu salário. Ele pode fazer isso, porque o dinheiro é dele, o trabalho é dele, e ele beneficia a quem ele quer. Então o outro fica com inveja. Por que ele? Por que não eu? Mas você trabalhou igual a ele? Se eu quis dar isso para ele, que te importa, né? Cuida do teu, eu estou pagando pelo que você faz. E eu acho, vejo que ele merece uma bonificação. Eu sou o dono. Como você vai questionar? Então, dentro deste princípio, o dono seria então o soberano, e até o gerente, que está acima de todos os trabalhadores, rende homenagem a este. Então, um que é soberano, ele não responde a ninguém. Um outro princípio de soberania: aquele que é soberano se posiciona supremo, ser supremo, e portanto reina acima de todos. Então, se você tem um ser que reina acima de todos, você já entende algo, que isto não pode ser aplicado a Jesus, ou você estará fabricando um Deus diante de Deus. E Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Amém. Um soberano é supremo e ele reina acima de todos. E nós temos o Senhor Jesus, que tem Deus como cabeça. Amém. Então somente Deus é soberano. Amém. Quem é soberano é completamente independente de todos. E Jesus disse: eu dependo do meu Pai. Amém. Amém. O que eu vos ensino, eu aprendi com meu Pai. A doutrina não é minha. Quantas vezes você leu isso em sua Bíblia? Porém, você sempre se preocupava com combater os denominacionais, a brigar, a disputar, que eu tenho uma mensagem, eu tenho um profeta, e eu tenho, vocês não têm. Mas quantas vezes você procurou ler as Escrituras? Ah, mas você nem precisa, que eu já leio as mensagens. Não queira correr com a mensagem sem a Bíblia, que você vai dar os burros na água, como diz no Mateus. Não faça isso, porque o profeta não veio anular a Escritura ou dizer apenas escute o que eu preguei e deixa a Bíblia de lado. Não! Um anjo enviado da presença do Deus Todo-Poderoso já tinha comprovado de todas as formas que ele veio da presença de Deus. Mas quando ele entregava o recado para o William Branham, ele pegava aquilo e ia de Gênesis a Apocalipse para ver se estava tudo com a Escritura. Porque este foi o princípio estabelecido do tempo de Paulo. Mesmo que um anjo venha com algo diferente, não aceite. Portanto, um que é soberano é completamente independente de todos os outros. Agora, irmãos, se formos honestos em nosso estudo e vermos essa diferença entre o pai e o filho, e perguntar para o irmão Brando, talvez você até se pergunte também, qual é a diferença? Jesus não é o próprio Deus?
Qual é a diferença entre Deus e seu Filho? Você já aprendeu isso, eu creio. William Branham disse, nenhuma diferença. Só esta. E ele usou a palavra exceto que. Né? Em outras palavras, só esta. Que os filhos têm princípio. Então, se os filhos têm princípio, e esta é a diferença entre Jesus e Deus, e você sabe que Deus não tem princípio nem fim, então você tem que saber esta separação. Ou a sua adoração será errada. Você não saberá o que está fazendo. Teremos que chegar à conclusão de que o Filho de Deus não é soberano e que somente Deus é soberano. Amém. E por que podemos dizer que Jesus não era soberano? Alguém pode dizer, você está destronando Jesus, você está fazendo de Jesus. Não, senhores, estamos mostrando que Jesus nos disse. Estamos mostrando para as pessoas o conceito que se deve ter daquele que Deus nos enviou como seu enviado, como seu filho, para nos dar o conhecimento de quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sem esse conhecimento estaremos perdidos. Se Jesus é completamente dependente de seu Pai, e suas ações e seu discurso mostra isso, e não foram somente as suas ações e discursos que mostra que ele estava sujeito ao seu Pai, mas ele, inclusive, rendeu toda a sua vontade à vontade do Pai. Jesus tinha a sua própria vontade. William Branham chega a dizer, ele era um homem como eu e você, ele poderia ter escolhido outra vida, ter se casado, tido famílias e procurado fazer outra coisa. Sim, ele tinha a sua própria vontade. E lá no jardim do Getsemane, quando o peso, o pecado de todo mundo estava sobre os seus ombros, e Deus mostrou para ele, como diz o profeta, em um sermão com o nome Conferência. William Branham diz que ali no jardim do Getsemane, Deus, o Pai, veio com poderosos anjos e esteve ali para ter uma conferência com seu filho. E Deus diz, filho, aqui está o que vai acontecer com você. Você vai ser rejeitado, vai ser maltratado, vai ser humilhado, sofrer escárnio, açoites, vão tirar teu couro, em outras palavras. E mostrou tudo para o seu filho. E Deus disse, você está disposto? Em outras palavras, o que combinamos antes da fundação do mundo, chegou o momento do cumprimento. Você está disposto? Ora, mas todo o tempo Jesus estava dizendo para os discípulos, chegará o momento que o Filho do Homem vai ser entregue. Quando foi se aproximando da Páscoa, ele disse, eu irei a Jerusalém, irei até lá e serei entregue aos homens, serei morto, mas ressuscitarei ao terceiro dia. Olha que bonito. Ele sabia o que ia acontecer, Deus tinha dito para ele. Mas, irmão, falar de algo que vai acontecer é uma coisa, mas na hora que está acontecendo, eu quero ver como você vai agir. Quando chegou o momento do cumprimento, Deus disse, chegou o momento. Sabe o que ele disse? O filho mostrou que ele tinha uma vontade própria. Ele disse, pai, se possível, me livra disso. Se possível, tira de mim esse compromisso. Se possível, tira de mim este cálice. Não me deixe passar por isso. Todavia, eu rendo a minha vontade à tua vontade. Tu és o soberano. Eu vou confiar no que tu me prometeste, que não permitirei que tua alma fique no Hades, ou teu corpo veja a corrupção. E Paulo disse que ele orou a um Deus que eu podia livrar da morte. Orou a um que eu podia livrar da morte. Seu pai, ele sabia que dependeria do seu pai para ressuscitar dos mortos. Temos 18 escrituras que mostram que Deus ressuscitou a seu filho Jesus. Amém. Dependente totalmente, completamente ao seu pai, ao único que é soberano. Então vejamos aqui o trabalho que o Senhor Jesus fez. Jesus não falou suas próprias palavras. Isto é um exemplo para todo pregador, viu? Isto é um exemplo para todo ministro. Você não pode falar suas próprias palavras. Por isso, William Branham disse, não interprete o que eu estou dizendo, porque eu não estou falando de mim mesmo, Deus que me revelou essas coisas. Ele pregou a mesma mensagem de Paulo, e Paulo disse, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Amém. Então, cuidado quando você for manusear as palavras de um profeta, porque se você acrescentar algo à palavra, então as pragas que está escrito no livro vêm sobre você. Se você negar algo,
tirar algo, teu nome será tirado do livro da vida. E Deus trata isto com seriedade, porque se trata de sua palavra e Ele vela pela palavra para cumprir. Jesus não falou suas próprias palavras. Ele disse que eram as palavras do seu Pai. Jesus não fez suas próprias obras. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém. Vocês já leram isso em sua Bíblia? Amém? Amém. Jesus não tinha sua própria doutrina. Ele disse: a doutrina não é minha. Entenda que muitas vezes nós pregamos, eu cito parágrafos e capítulos e versículos, e esta é a parte técnica. Porque mensagem não tem parágrafos, Bíblia não tem capítulo nem versículo. Isso foi colocado para facilitar teu estudo. Então, se eu li a Escritura, eu posso citar as Escrituras sem necessitar citar capítulo e versículo, mas se vocês lerem, vocês sabem onde estão. Se eu citar aqui as palavras de William Branham, vocês saberão em que mensagem está. A menos que estão. Vem o culto só para dizer que estou no culto. Jesus não tinha sua própria doutrina. Ele disse: a doutrina não é minha. Foi o Pai que me deu, foi Ele que me ensinou. Jesus sujeitou a sua própria vontade à vontade de seu Pai. Só Deus é soberano, e Ele, o Deus soberano, habitou em seu Filho, que era dependente de Deus em todas as coisas. Muitas vezes Jesus falava, Ele próprio, o Filho de Deus falava. Outras vezes eles viam Jesus abrindo a boca e fechando, e o som saindo, mas não era Jesus falando. Era o próprio Deus dentro dele que assumiu todo o seu corpo, cordas vocais, olhos, ouvidos e tudo. William Branham diz: por isso os discípulos não compreendiam Jesus. Uma hora ele falava, era o Filho falando, e virava-se, começava a falar, e já era o Pai falando através do Filho. Amém. Amém. É isso, William Branham, tu és dualista. Eles não têm coragem de dizer que o William Branham é dualista, mas eles têm a capacidade, a ousadia de torcer as palavras de um profeta, viu? E apresentar algo totalmente contrário à doutrina apostólica. William Branham diz: ele era um ser dual. Dual não é um, é dois. E ele diz: ele era o Filho de Deus, ele mesmo, e dentro dele estava morando o seu Pai. Amém. Amém. Deus estava em Cristo, disse Paulo. Amigos, Deus é onisciente, Deus é onipotente, mas o seu Filho é sempre dependente de seu Pai em tudo e para tudo. E mesmo que Deus tenha feito de Jesus Senhor e Cristo, e Deus lhe ter concedido autoridade sobre céus e terra, e disse: toda língua confesse que Ele é o Senhor para a minha glória. Mas no entanto chegará o momento que Jesus renderá tudo, entregará tudo de volta ao seu Pai. Isto é Escritura. Ou terei que citar? Alguém sabe onde está isso? Onde Jesus vai entregar tudo de volta ao seu Pai? Coríntios 15. Você pode ler, está lá, está em sua Bíblia. Então é bom que eu veja assim, onde está, para ver se desperta curiosidade, para nós irmos meditar um pouquinho, né, na palavra de Deus, que as pessoas parecem deixar de ler por Bíblia, viu? E os pregadores também parecem deixar de ler por Bíblia. Não estão entendendo mais o que está na Escritura, e estão passando por cima, estão crendo em cada doutrina, cada aberração, e deixando de lado a Escritura. Eles vão embora com o pensamento e vão, e o povo recebe aquilo como uma grande revelação, e não vai para esse barco com a Escritura. Então, quando nós pregamos mostrando na Escritura qual é a doutrina que foi restaurada, ele diz: eu não posso aceitar porque isso é muito duro. Por que duro? Porque desmonta seus conceitos, derruba seus impérios dogmáticos, desmascara o espírito religioso que tem se infiltrado para deturpar a revelação de Jesus Cristo. Amigos, se quisermos entender a soberania de Deus, nós devemos primeiro aprender a primeira regra sobre soberania.
O que é que Deus tem na classificação suprema? Isto é o que nós precisamos entender. Então veja, um ser supremo, o que ele é? Ele é número 1. Primeiro, sem segundo. O Filho sabe disso, porém, por ser Filho de Deus, tendo a mesma essência do Pai, a mesma característica, sendo do mesmo material, tanto Deus quanto Deus, a Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, a imagem do Deus invisível, a imagem expressa do Pai, no entanto, ele sabia que ele não era o Pai, ele dependia do Pai, e por isso a Bíblia diz que ele não usou isso como algo para se vangloriar, alguém que ia aferrar, sim. Ele humilhou a si mesmo, ele reconheceu que dependeu de seu Pai para vir à existência. Querer fazer diferente disso é fabricar um Deus que não existe. No entanto, Jesus é Deus? Sabe qual é a minha resposta? Sim e não. Ele não é Deus porque ele é o Filho de Deus. E ele é Deus porque o Deuteronômio diz: olhe porque Jesus é Deus. Porque o Pai estava dentro dele. Amém. Mesmo o profeta que recebe a palavra, que é parte de Deus, foi dito que eles eram deuses. Mas a pessoa, como o profeta, está dizendo para eu sou Deus? Não. Ele sempre submete à vontade do Pai. Jesus sabia quem ele era e por isso ele mostrou submissão à vontade e soberania de Deus. Deus que é soberano, ele é número 1. E ele tem, portanto, uma ordem específica para tudo o que diz respeito à sua posição como ser supremo e soberano. Em uma maior compreensão da soberania de Deus, nós devemos chegar ao ponto onde o primeiro papel da soberania é que Deus está no controle de toda a situação. Ele é número 1 e ele não tem que dar satisfação a ninguém. Ele tem controle total e completo sobre todas as coisas. Oh, mas nós temos Faraó aqui que está se levantando contra a mensagem contra Moisés. Não esquente a cabeça. Faraó é só mais uma pedrinha no grande jogo do tabuleiro de xadrez. Inclusive, Deus o chama de o quê? Do servo. Nabucodonosor é chamado de meu servo. Todas estas pessoas, Judas não sabia que estava cumprindo a Escritura. Era uma peça-chave no desenvolvimento do plano do Deus Todo-Poderoso. Nada está fora do seu lugar. E você já ouviu, já leu o profeta falando sobre essas coisas. Está tudo sob controle, não está nada fora do lugar. Mas o mundo está caindo em pedaços. Faz parte do plano. Mas as pessoas estão rejeitando. Faz parte do plano. Ou, se você não aceitar esse fato, você vai ter que fazer com Pedro: de modo nenhum, Senhor, tu não vais morrer para trás de mim, Satanás. Isso já está no plano. Está me chamando de mentiroso? Eu estou tratando de algo que conversei com o Pai antes da fundação do mundo. E tu vem dizer que isso não vai acontecer? O diabo tentando colocar dúvida, dizendo que Jesus estava mentindo. Pedro foi usado pelo diabo. Então não fique admirado quando muitos são usados pelo diabo para desfazer da palavra de Deus e tentar provar o contrário daquilo que a palavra de Deus é. Então vamos ver isso aqui. Se Deus não responde a ninguém, que Paulo diz: quem vai questionar a Deus? Quem és tu, homem, para questionar a Deus? Quem somos nós, vasos, para perguntar a Ele por que nos fizeste assim? E ele diz: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer, porque ele sabe. Amém, Jacó, aborreci Isaú. Que é isso, Senhor? Porque não amaste também Isaú? Tu não és puro amor? Cala-te. Em Isaú não tem nada para ser amado. Por que não salva a esposa? Por que não salva fulano? Por que não salva ciclano? É uma pessoa tão boa. Você não conhece meu plano. Eu sei quais são os meus filhos. Eu sei onde está a minha descendência. Eu sei onde está a minha semente. Eu sei o tempo que eles
eles se manifestarão. O que é que o profeta fala? Ele sabia de antemão, antes de tudo começar, quantas moscas existiriam na terra durante todo o período da história humana, quantas gordura produziria, quantas vezes piscariam os seus olhos, mostrando que é um Deus soberano. Agora Jesus, conhecendo o seu Pai, ele iria fazer algo contrário à vontade de Deus? Não, senhores. Ele sabia quem ele era. O problema é que nós não sabemos, enquanto não é revelado a nós. Jesus era o único que sabia de onde ele veio, para onde ia, quem ele era. Ele não esqueceu, ele foi crescendo em graça e em conhecimento, e aquilo despertou. Então ele podia dizer: eu aprendi com meu Pai aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Para você saber disso, que você estava em Deus, necessitou um profeta vir e revelar a você que você era atributo de Deus. E você aceita isso por fé. Mas Jesus sabia de tudo que ele e o Pai conversou. Eu vejo que está lá em Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 22. O Senhor me possuiu desde o princípio dos tempos. O profeta disse: Deus, através do Logos, disse: haja luz. Tudo Deus fez através do seu Filho. Como ele curou através do seu Filho, perdoou pecados através do Filho, salvou através do Filho. É um trabalho que só Deus pode fazer. E de acordo com o seu pré-conhecimento, seu prévio conhecimento, ele estabelece, ele determina qual vaso ele vai usar e em qual tempo. Aqui um profeta, ali seu filho, e assim sucessivamente. E se você entender o princípio de soberania e se render à vontade do Deus Onipotente, ele então cumprirá o que deve ser cumprido através de você. E se ele te usar, se você for usado nas mãos deles, não se jactancie. Porque Paulo diz: por que você vai se jactanciar? Porque se tudo que você recebe foi Deus que te deu. Então é melhor louvar a Deus, dar glória a Deus, e não ao homem, não a quem quer que seja. Então vejamos aqui, nós sabemos que a regra para um ser soberano é a autoridade. Autoridade plena. Então, um que é soberano, ele pode conceder poderes, conceder autoridade. Vai, Moisés, e chama as moscas, e chama as rãs, e chama os piolhos, e transforma a água em sangue, e faz isso, e faz aquilo, eu te concedo isto. E quando chegaram e disseram para Jesus assim, quem foi Pilatos, né? Questionando a Jesus: quem és? Diz quem és. Tu não percebe que eu, como governador, seja o que for, tenho poder para te prender ou te soltar? O que é que Jesus respondeu? Nenhum poder te seria dado se o Pai não te concedeste. Amém. Mas esse Deus soberano, esse ser supremo que tem autoridade plena, ele concedeu então ao seu Filho uma autoridade que ninguém mais pode obter. Jesus disse: sabe o que Deus fez? Ele me concedeu todo o poder nos céus e na terra. Amém. Porque o Filho se rendeu à vontade do Pai. O Filho alcançou o amadurecimento. O Filho chegou no estágio da adoção. Este é meu Filho amado, a ele ouvi. Ele falará a minha palavra. O que ele disser sou eu falando. Eu assino embaixo. E então, a autoridade que se torna poder pelo poder é autoridade. Poder pelo poder. E por que isso? Isso acontece com Deus. Sabemos que Deus é onisciente. Onisciente. Sabemos que Deus é onipotente. Sabemos que Deus é onipresente. Então aqui nós temos essas três palavras para entendermos este plano de Deus: onisciência, onipotência, onipresença. Estamos tratando aqui do estudo de Deus mesmo e do seu caráter. No tempo do entardecer, um profeta Deus mandou, com a mensagem sincera, com assim diz o Senhor:
Meu irmão, a hora é esta. Se você quiser voltar, Jesus morreu no Calvário para os seus ele salvar. O valor das nossas almas foi comprada por Jesus. Não foi com bens materiais, foi com seu sangue lá na cruz. Meu irmão, a